Olá, pessoal, bem-vindo. Mais uma aula sobre o MIT App Inventor. Hoje vamos continuar a falar dos sensores, tá? Olhar o sensor de proximidade, que é um sensor que quem usa o WhatsApp usa muito esse sensor e às vezes não sabe, né? Ou não percebe que está usando. Na verdade, o sensor de proximidade, ele geralmente está colocado sempre muito próximo à câmera frontal do telefone ou ao local onde sai o áudio, né, para a gente ouvir. Geralmente, quando a gente coloca no ouvido, né, uma ligação mesmo. Então, geralmente, esse sensor de proximidade ele vai estar aqui, ó. Aqui é uma simulação do telefone, né? Mas ele vai estar localizado nessa região. E por que que a gente comentei do WhatsApp que a gente usa e às vezes nem sabe que está usando? Porque quando a gente vai ouvir um áudio no WhatsApp, se a gente ouvir o áudio com o celular na mão, né, como se estivesse digitando, a gente ouve o áudio em som ambiente, né? Todo mundo vai ouvir aquele áudio que estiver próximo. Agora, quando a gente leva o celular ao ouvido, né, o som sai no alto-falante do ouvido, que é esse aqui. E aí o som sai só para você, né? Só você está ouvindo, como se fosse uma ligação telefônica. E por que que isso acontece? Porque o sensor de proximidade que está aqui, ele vai detectar que tem um objeto a uma distância X e ele tem um gatilho, né, que se um objeto tiver essa distância X, ele troca a forma de reproduzir o áudio. Ele reproduz por esse alto-falante aqui, digamos, e não pelo alto-falante do telefone, que geralmente a gente bota para ouvir música ou etc. Então, isso é uma aplicação do sensor de proximidade que o WhatsApp faz. Então, o que eu vou construir aqui, a gente vai ver que é um sensor bem simples, não tem maiores complicações para usá-lo, ele tem até poucas funcionalidades, e é tudo girando basicamente dessa questão. Entrei a uma distância mínima entre um objeto e o sensor aqui, eu vou ativar o sensor. Essa distância ela foi aumentada e saiu do meu range de atuação do sensor, o sensor vai se comportar de uma outra forma, como se ele fosse desativado e quando algum objeto entra numa distância mínima em relação a esse sensor, ele é ativado. Então, esse comportamento binário do sensor entre estar ativado ou desativado, né, entre ter um objeto próximo, um objeto distante, que vai determinar o funcionamento do sensor, propriamente dito. Tá? Então, esse sensor, ele está aqui, é a parte dos sensores, né? Tá. Cadê? Sumiu? Cadê? Desculpa aqui. Tava na minha cara ali, não tava vendo. Então ele te arrasta ele para cá, tá? Como todos os outros sensores, ele é um componente invisível, né? Ele não vai ficar visível na aplicação, ele está sendo executado em pano de fundo, né? Digamos assim. E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou botar uma legenda aqui, que é a legenda que vai mostrar qual é o range máximo de ativação do sensor. Então, se o objeto estiver a uma distância maior que esse range máximo, o sensor não é ativado. Se o objeto tiver uma distância menor desse range máximo, o sensor é ativado. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa questão de ativar e desativar o sensor. Tá? Então, eu vou botar uma legenda aqui, ó. Começar botando uma legenda para indicar qual é essa distância máxima do sensor de proximidade. Tá? Cada aparelho tem um sensor configurado, né, um hardware lá desse sensor, e essa distância geralmente varia. Tá? Geralmente varia entre 5 a 8 centímetros. Tá? O meu celular é 5 centímetros, tá? Mas quando a gente fizer esse app funcionar, vocês vão ver qual é a distância máxima para ativação do sensor, porque vai aparecer ali na tela. Tá? Então, vou colocar uma legenda aqui, ó. Vou centralizar aqui a tela para ficar melhor, tá? Então, botar o alinhamento central. Então, nessa legenda aqui, eu vou querer mostrar a distância máxima de ativação. Então, vou botar a distância máxima de ativação é... Opa,
é, escrevi errado ativação, ativação é, 2 pontos, e aí eu vou botar a distância, tá? Então, a distância vai entrar aqui. Então, e depois eu vou mostrar, além da distância máxima de ativação, a distância que o sensor está naquele momento, tá? Mas aí o que acontece? A maioria dos celulares, eles conseguem mostrar o range exato da distância que o objeto está do sensor, tá? Só que alguns celulares, como o meu, eles têm um comportamento binário. Então, se o objeto te der uma distância mínima, ou desculpa, tiver uma distância que seja menor que a máxima, ele coloca que a distância é zero. E se o objeto tiver maior que a distância máxima, e o valor que o sensor fornece é a distância máxima. Então, depende do modelo do seu aparelho, do sensor de proximidade, etc. Ou ele mostra a distância exata, ele pode mostrar, por exemplo, se a máxima é 5 e você colocar o dedo a 2 centímetros, no app que a gente vai mostrar, vai aparecer ali 2 centímetros. Tá? Agora, se for a 3 centímetros, ele vai aparecer 3 centímetros. Agora, se o sensor tiver um comportamento binário igual ao meu, ele vai aparecer zero, se ele tiver uma distância menor que a máxima, e vai mostrar a distância máxima se o objeto tiver maior que a distância máxima. Tá? Então, pode ter esses dois comportamentos, vai depender do telefone, do modelo do sensor de vocês. Mas então vamos botar essa legenda aqui, que eu vou botar uma outra legenda para cá, que vai estar aqui embaixo. E eu vou deixá-la sem texto, porque o texto eu vou configurar lá nos blocos. Tá? Então, parece que ela sumiu, mas a legenda 2 aqui eu vou configurar com essa questão para ele mostrar a distância corrente. Que, de novo, ressaltando, pode ser que ele mostre, de fato, a distância corrente, ou pode ser que ele tenha um comportamento binário de mostrar zero ou a máxima. Tá? Aí vocês têm que testar no celular de vocês, ver como é que funciona. Então, aqui, basicamente, o que a gente precisa no designer é isso. Tá? Então, a gente vem aqui para os blocos e está aqui o sensor de proximidade e as funcionalidades que ele tem. Tá? Então, esse bloco aqui que a gente vai usar, já vou arrastar ele para cá, ele é um daqueles blocos, né, que a gente chama de autocontido, né, porque ele dispara um evento, né, ele não é um bloco que não encaixa em lugar nenhum, né, ele dispara o evento quando acontecer isso aqui, ó, quando a questão de proximidade for alterada. Né? O que significa isso? Se a questão da proximidade for alterada em relação à distância máxima do sensor. Então, se eu colocar um objeto menor que a distância máxima, dispara esse evento. Se eu tirar esse objeto e ele ficar maior que a distância máxima, também dispara esse evento. Tá? Então, esse evento ele é disparado tanto se eu tiver uma distância que o sensor compreende, quanto se eu tiver numa distância, digamos, infinito, onde esse infinito é a distância máxima do próprio sensor. Tá? Então, ó, ele dá aqui essa métrica da distância, que é aquilo que eu estava comentando da distância corrente. E aí, para ter a distância corrente de fato, vai depender do modelo do seu aparelho. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar primeiro a legenda que mostra a distância máxima do componente, tá? Que é um valor estático, também depende de aparelho para aparelho. Como eu comentei, geralmente é 5 a 8 centímetros. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é configurar essa legenda 1, que é a legenda que eu quero que mostre a distância máxima, tá? O texto dela. E o que eu quero que mostre aqui? Ó? Lembra? Ó? Essa é a legenda aqui. Ó. Tá? Então, na verdade, eu vou alterar o texto dela para... Cadê o texto? Vou usar aqui o bloquinho de join para a gente fazer o seguinte. Ó. Eu vou botar no primeiro texto aquele próprio texto que está lá na legenda, como se fosse repetir, né? Que a distância máxima de ativação é... Vou copiar esse texto aqui. E aí no próximo texto eu coloco a distância máxima que a gente consegue pegar como propriedade do sensor de proximidade. Tá? É esse aqui, ó, intervalo máximo. Tá?
Isso é em centímetros, tá? Então, vai aparecer aqui que a distância máxima é um intervalo em centímetro, tá? Por que eu estou fazendo assim? De alterar toda a legenda 1, jogando esse novo texto, né? E não fazer, às vezes, como eu vinha fazendo, de ter isso ser uma legenda e o valor que vai aparecer aqui ser outra legenda. Bom, não tem motivo nenhum específico para fazer dessa forma. Só estou fazendo de uma forma diferente, até para mostrar uma abordagem um pouco diferente para vocês. Mas geralmente a forma clássica que eu faço, né, é deixo essa legenda aqui sendo estática e crio uma outra legenda aqui usando a organização, né, horizontal para botar uma do lado da outra e boto uma outra legenda aqui, que aí sim eu tiro o texto dela e boto o texto com o valor que seria aqui da de intervalo máximo aqui do sensor, tá? Fazer das duas formas. É só para ter uma abordagem um pouquinho diferente, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Além de mostrar a distância corrente aqui nessa legenda 2, que eu vou configurar, eu vou fazer o seguinte: se o objeto tiver a uma distância menor que a distância máxima, eu vou colocar a tela em vermelho, tá? Se o objeto tiver uma distância maior que a distância máxima, ou o que a gente chama de distância infinita, né? Se eu tirar o objeto da frente do sensor, ele vai até a distância máxima, vai ver que não tem nada na frente, vai considerar que não há um objeto, eu vou colocar a tela em branco. Tá? Originalmente ele é branco, mas ela volta para branco. Então, se eu tiver com um objeto menor que a distância máxima, a tela fica em vermelho. Se eu tiver com um objeto além da distância máxima, a tela volta para branco. Tá? Então, eu vou usar isso só para ter uma forma um pouquinho diferente para causar um efeito ali no app, né? Ficar mais nítido se você está dentro ou fora do range do sensor. Tá? Então, eu vou começar colocando, né, para eu saber se a tela tem que ficar branca ou vermelha, tem que colocar um se aqui, né, com um se não. E aí, qual é a pergunta que eu vou fazer? Eu vou perguntar se a distância atual, que eu pego aqui, né, que é uma variável automática que esse bloco me dá, ela é maior ou igual à distância máxima. Tá? Por que maior ou igual? Só por uma questão de, às vezes, de aproximação de valor. Dava para ser só igual, né? Porque considerando que se eu sair da distância máxima, o sensor não está mais detectando distâncias, né? Se eu for além da distância máxima, então, logicamente, o sensor entende, então ele está numa distância que é igual à máxima, porque eu passei da máxima, ele não vai além daquilo. Né? Então, mas eu vou botar maior ou igual só para uma questão de aproximação de valores, às vezes nas conversões de centímetros, o caso do smartphone pode se enrolar, ser um pouco mais preciso que o próprio sensor de proximidade e dar algum bug. Então, para evitar isso, vou fazer uma comparação, vou aqui na matemática, ele tem esse bloco aqui de comparação, né? Ele é o igual, eu posso escolher aqui maior ou igual. Então, o que eu tenho que perguntar? Eu tenho que perguntar se a distância corrente, né, que o sensor tá tentando captar a distância, ela é maior ou igual que a distância máxima. Vou copiar esse bloco aqui, porque ele já é. Tá? Então, se for maior ou igual a isso, eu deixo a tela branca. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a cor de fundo da tela. Você pode ver aqui, ó, as propriedades da tela, né? Cor de fundo, ó, tá aqui. Né? Então, eu vou colocar aqui no então, né? Porque eu estou considerando que isso aconteceu. O que, que é isso? A distância que o sensor está medindo ficou maior que a máxima. Tá? Então, eu vou colocar a cor de fundo para branco. Vem aqui nas cores. Coloco o branco. E, né, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, ajustar naquela legenda 2, que é essa aqui, que está em branco, mas que vai aparecer um texto. Eu vou colocar para dizer qual é a distância que o objeto está. Né? Mas raciocina comigo. Eu já sei que o sensor consegue ir até a distância máxima. Se eu estou dizendo que a distância que ele está medindo já é maior ou igual à máxima, o valor que vai aparecer na legenda 2 vai ser igual ao que está na legenda 1, que é a própria distância máxima.
tá? Mas a gente quer colocar isso para ver que o sensor está interpretando direitinho os casos e tal. Então eu tenho que vir aqui na legenda 2, ajustar o texto dela, tá? Texto. Vou usar aquele bloco de merge lá de texto, porque agora eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o sensor, né, foi desativado, vou botar assim, o sensor foi desativado a uma distância de 2 pontos e complemento aqui com a distância corrente, tá? E, de novo, repetindo qual é o comportamento esperado nesse caso. Ó, eu estou perguntando se a distância corrente é maior ou igual à máxima, considerando que o sensor só consegue medir distâncias até a própria distância máxima. Então, o que está acontecendo aqui, eu estou com um objeto que está mais distante que a distância máxima do sensor. Então, o sensor interpreta que a distância que o objeto está, né, é a própria máxima, né, maior que a máxima, digamos assim. Então, a distância que ele vai mostrar aqui é a máxima, que é até onde ele consegue ler. Tá? Então, o meu celular, por exemplo, é 5 centímetros. Então, se eu estou com o dedo na frente do sensor a 6 centímetros, essa distância aqui está maior que a máxima. Só que o sensor só consegue ler até a distância máxima. Então, ele vai interpretar que eu estou uma distância máxima. E aí o sensor não está ativado, ele foi desativado porque isso aqui aconteceu. Tá? E agora o outro caso, do senão. Vamos ver qual é o caso do senão. O caso do senão é que a distância corrente é menor que a máxima, né? É a negação disso aqui. Então, eu estou uma distância que o sensor foi ativado, porque eu coloquei um objeto menor que a distância máxima que aquele sensor consegue ler. Então, eu vou colocar o valor daquela distância ali. Né? Mas primeiro, o que eu faço? Eu mudo a tela para vermelho. Né? Quando o sensor for ativado, eu mudo a tela para vermelho. Então, eu copiei aquele bloco ali, só vou botar a cor aqui vermelha. Tá? E aí agora eu vou ajustar a legenda 2, né? Eu tenho que mudar o texto, vou copiar o bloco aqui. Tem que mudar o texto. Agora eu vou dizer que o sensor foi ativado a uma distância d e mostrar a distância. Aí aqui que vai ter aquela questão de mostrar valores binários ou mostrar o valor real exato. Né? De novo, no meu celular, o que vai acontecer, ele vai dizer que isso aqui é zero, porque o meu sensor ele é binário. Ou ele está dentro da distância máxima, é uma distância menor que a máxima, ele considera que aquela distância tem valor zero, ou o objeto está maior que a distância máxima, e aí ele mostra a distância máxima possível daquele sensor. Mas dependendo do celular, pode ter aquele comportamento que se você colocar, supondo que a distância máxima seja 5, se você colocar o dedo a 2 centímetros, aqui na legenda vai aparecer 2. Tá? Se você botar 3, vai aparecer 3. Ou seja, ele indica de fato a distância corrente, supondo que ela seja sempre menor que a máxima. Tá? Aí você tem que testar no seu celular e ver qual comportamento que vai acontecer. No meu, repetindo, é zero ou máxima. Então, nesse caso, a tela vai ficar vermelha e aqui vai mostrar que o sensor foi ativado a uma distância de zero. Ele não mostra a distância real exata. Tá? Então, são dois comportamentos. Né? Se você pega o sensor de proximidade, que fica ali, vou de novo botar onde ele está, aqui. Bota o dedo na frente. Se você botar o dedo perto, a uma distância menor que a máxima, a gente vai estar nesse caso aqui. A tela vai ficar vermelha e a legenda 2, que está aqui, né, vai surgir com o texto que o sensor foi ativado a uma distância D, e aí aquela questão do seu celular vai mostrar zero ou a distância real. Tá? Agora, se você tirar o dedo da frente do sensor, a gente vai estar nesse caso aqui. Né? Está interpretando que a distância que o sensor consegue medir, na verdade, é igual à máxima. Eu coloquei maior ou igual para aquela questão de aproximação. E aí, quando você tirar o dedo, a tela vai para branco
e o texto da legenda 2 vai ficar: o sensor foi desativado a uma distância D. Ele vai mostrar igual a distância máxima, porque você não tem nenhum objeto a uma distância menor que a máxima. Tá? Então, lá na tela do app, vai sempre mostrar a distância máxima de ativação aqui, que é uma coisa estática, tá? Vai ser sempre o valor que o seu sensor, o seu celular tem de distância máxima. O meu é 5, que é o valor mais comum. Tem celular que é 8, maior que 8 eu nunca vi, mas pode ser. Você vai descobrir aí, na verdade. Então, o valor que aparecer aqui é o valor que o seu sensor considera para ser ativado ou desativado, tá? Então, isso aqui vai estar sempre mostrando a distância máxima. E essa legenda que está embaixo aqui, que é a 2, a gente está configurando para. Se eu tiver um objeto a uma distância menor que a máxima, eu vou cair aqui no vermelho. Menor, ó, é a negação disso. Eu caio aqui. A tela vai para vermelho em cor de fundo e aparece essa mensagem que o sensor foi ativado a uma distância, mostrando a distância, ou 0 ou o valor real. E aí você tira o objeto da frente, né, como se o sensor fosse para o infinito. Ele não consegue detectar ninguém até a distância máxima dele. Então a gente vai cair nisso aqui. A tela vai para branco, ele vai dizer que o sensor foi desativado a uma distância D e essa distância vai ser igual à máxima, tá? Então é isso, basicamente. Pode ir lá compilar aqui, né, para rodar, testar aí no smartphone de vocês, porque no emulador não adianta testar isso, porque o emulador não tem sensor nenhum, né? Então toda essa playlist que eu estou fazendo de sensor, o teste tem que ser no aparelho de vocês, propriamente dito, tá? E é isso, é bem simples, né? A gente viu aqui, ó, os blocos, basicamente só tem esse, que é um bloco de evento disparado quando eu altero as distâncias. E aqui é tudo propriedade do sensor, a gente não tem muito o que fazer. Aí, para dar uma movimentada aqui, digamos assim, eu mudei as cores da tela e ficar aparecendo e sumindo legenda. É o que você pode fazer. Você pode botar uma imagem, botar um som, uma mídia para tocar de acordo com se você está dentro da distância máxima ou não, né? O sensor está ativado ou desativado. Tá? Então, a aplicabilidade disso é basicamente ver se tem algum objeto na frente do celular, perto, e dar alguma ação para isso, né? Por exemplo, voltando àquela questão do WhatsApp, o que o WhatsApp faz é trocar a reprodução do áudio para o alto-falante geral do telefone para esse alto-falante aqui, que vai sair no seu ouvido ali, só você vai ouvir o áudio, né? As pessoas que estão ao seu redor não vão ouvir. É isso que o WhatsApp faz com o uso do sensor de proximidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um abraço.